Graça e paz, igreja. Amém? O salmo que o pastor leu na introdução do nosso culto encerra dizendo: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar com a igreja um texto bastante conhecido e que eu também já ministrei em cima desse texto. E nessa noite eu quero falar sobre a confiança no amor de Deus. Confiança no amor de Deus. Convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25 ao 33. Confiança no amor de Deus é o que nós vamos falar nessa noite. Mateus 6, do 25 ao 33. Isso é um texto que, se utilizado por líderes mal intencionados, pode levar muitas pessoas ao engano. Aliás, muitos líderes mal intencionados usam esse e outros textos da palavra de Deus para enganar as pessoas, pregando o evangelho da prosperidade, de um Deus que está ao nosso dispor para realizar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas nós vamos aprender algo importante nessa noite. Como eu já ministrei esse texto, eu quero hoje focar mais lá para o final, a entendermos juntos o que seria buscar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus aqui em Mateus 6, do 25 ao 33 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir na Tua presença, para Te buscar neste culto racional, onde já pudermos Te louvar, Te adorar, engrandecer Teu santo nome.
E mais uma vez nós estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra que alimenta, que fortalece. E por isso nós te pedimos, ó Deus, dá-nos a Tua palavra, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. E fala, Senhor, à Tua igreja, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Como de costume, eu quero, na introdução, falar um pouco sobre o contexto em que essa passagem está inserida, para que a gente possa compreender o que ela quer nos ensinar. É sempre importante olharmos o contexto de uma passagem, de um texto, para compreender o todo. E essas palavras, creio que a maioria dos irmãos sabem, fazem parte do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O sermão que Jesus prega quando ele chama os seus 4 primeiros discípulos e começa a ensiná-los. Mas o texto dá a entender que além destes 4 primeiros versículos, uma grande multidão também estava ali, ouvindo as palavras de Jesus. Então Jesus no Sermão da Montanha está em primeiro lugar ensinando os seus discípulos, mas também está ensinando toda a multidão que ali por perto se achegou. No Sermão da Montanha, Jesus aborda diferentes assuntos concernentes à fé e prática daqueles que são chamados a serem seus discípulos. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente vai ver Jesus dando várias instruções de fé, de prática, para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que almejam ser discípulos do Senhor. E no capítulo 6, nos versículos que lemos, Jesus fala sobre prioridade e confiança. Prioridade e confiança. O texto, ou melhor dizendo, conforme eu disse, a introdução aqui do culto no salmo que o pastor leu, terminou dizendo: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E nós estamos diante agora de um texto da palavra de Deus, onde o Senhor Jesus vai ministrar aos seus discípulos a respeito de prioridades e confiança. Isso fica claro quando nós olhamos os versículos anteriores e vemos Jesus falando sobre não juntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas que devemos juntar tesouros no céu. Jesus está falando de prioridades. E também fica claro quando nós, um pouquinho antes aqui do texto que lemos, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 senhores. Não é possível. Jesus fala sobre Mamon, que seria o Deus do dinheiro. Não é possível servir às riquezas, servir ao dinheiro e ao mesmo tempo querer servir ao Senhor. Então os pastores, os falsos pastores que pegam esse texto aqui de Mateus para falar de prosperidade, para falar de riquezas terrenas, parece que eles não lêem o contexto da passagem, o contexto do texto, porque Jesus está justamente falando o contrário disso, que a nossa prioridade são as coisas celestiais, são as coisas espirituais. Estamos falando de prioridade. E para deixar essa argumentação, então, para deixar isso bem claro a respeito da prioridade, da confiança, o Senhor Jesus faz aqui 4 argumentações, da qual nós vamos rapidamente meditar a respeito delas. E a primeira está aqui no versículo 25 e 26.
quando Jesus diz: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Olha o que ele fala: não é a vida mais importante que a comida, algumas traduções, o alimento, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? A primeira argumentação que Jesus quer deixar aqui, está nos mostrando, é que a vida é mais importante do que o alimento. Jesus está dizendo que a nossa vida tem valor diante do Pai, diante de Deus. A nossa vida tem valor, mas a nossa vida não tem valor em si mesma. Não é porque nós temos algum valor enquanto ser humano, enquanto homem, mas é porque o próprio Deus, o próprio Jesus nos deu valor. Está no amor dele. A palavra de Deus lá em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu falo que a nossa vida tem valor diante de Deus, por quê? Porque Ele quis nos dar esse valor. Ele quis nos valorizar. Ao enviar seu Filho a morrer, foi Ele que estabeleceu o preço. Porque se o valor estivesse em nós mesmos, o amor de Deus não seria incondicional. Mas a nossa vida tem valor diante dele, porque Ele nos ama. Deus nos ama e prova o seu amor por nós, por mim, por você, dando o seu Filho Jesus para morrer por nós. E ainda a Bíblia enfatiza, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não tínhamos valor nenhum, mas na cruz Deus nos deu valor, Jesus nos deu este valor. E Jesus está falando essa mesma situação aqui, essa mesma argumentação, com outras palavras. Ele fala no final do 25, não é a vida mais importante que a comida. E no final do 26 ele fala, vocês têm muito mais valor, em comparação, usando o exemplo das aves. Jesus está falando para os seus discípulos, o Pai Celestial cuida das aves, alimenta as aves. Ora, vocês não têm muito mais valor do que elas? A vida não tem muito mais, a sua vida não tem muito mais valor do que elas? Deus não morreu pelas aves, pelos animais, Deus morreu por mim e por você. Ele nos deu valor. Então é necessário que nós confiemos neste amor de Deus. Precisamos confiar no amor de Deus, no amor do Pai. A segunda argumentação que Jesus faz para mostrar que precisamos confiar em Deus e que precisamos depois lá no final priorizar o reino de Deus, porque ele, lembra-se, ele está falando nessa passagem sobre prioridade e confiança. Jesus diz no 25, ainda no 25, lá no 27 e 29, que o corpo é mais importante que a vestimenta. E é interessante que ele não está dizendo que Deus vai nos vestir
com as melhores roupas, que Deus vai nos dar as melhores roupas, porque o foco de Jesus não é isso. Não é as coisas terrenas, mas as espirituais. E tanto isso fica evidente, olha o que ele fala no 27 ao 29. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Algumas traduções falam estatura, e aí a palavra no original grego pode significar tanta estatura como altura, como nessa minha tradução, como acrescentar tempo. Ora, a pessoa quando está crescendo, o tempo está passando, seus dias estão sendo contados. Seja qual for o sentido, se é realmente acrescentar altura, ou se é acrescentar tempo, Jesus está dizendo que isso não importa. Porque o que importa é confiarmos no amor de Deus, priorizarmos o seu reino. Ele continua dizendo: por que vocês se preocupam com roupas, ou seja, coisas terrenas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Olha só o que ele diz no 29. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Os lírios do campo foi melhor vestido por Deus, podemos assim dizer, do que ele vestiu o próprio Salomão em toda a sua glória. A prioridade não é a vestimenta. A prioridade é confiarmos no amor de Deus, no cuidado de Deus para conosco. É isso que Ele quer nos ensinar. É isso que Ele está nos ensinando nessa passagem. E mais para o final, isso vai ficando cada vez mais claro. A terceira argumentação que Jesus faz está aqui no versículo 30. Ele usa a lógica que apela para a fé. Jesus ele está utilizando a lógica, mas ao mesmo tempo está fazendo um apelo à fé, à confiança. O tempo todo Jesus está falando de confiar no amor de Deus, de confiar no amor do Pai Celestial. Versículo 30. A lógica está aqui. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? É a lógica que Jesus está usando. Assim como ele usou para falar do valor da vida, usando o exemplo dos pássaros. Aqui para falar do cuidado de Deus com relação às coisas terrenas. Deus não vai nos deixar desamparado. Ele vai cuidar, assim como Ele cuidou da erva do campo, Ele vai cuidar também de nós. E aí Ele fala: homens de pequena fé. Quando nós priorizamos as coisas dessa terra, quando nós priorizamos as buscas dessa terra, estou falando de prioridade, isso é sinal de que está nos faltando o quê? Fé. Domingo, o pastor também falou um pouco disso. A gente fica tentando fazer as coisas por nós mesmos, resolver as coisas por nós mesmos, quando na verdade o Senhor está cuidando de nós, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber, queremos fazer por nós mesmos. E Jesus aqui está usando a lógica, está fazendo esse apelo à fé. Olha, não priorize essas coisas.
Tenha fé de que Deus está cuidando de você. Tenha fé de que Deus está cuidando da sua família. Não importa a situação, o momento em que você está passando, você é objeto do cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Assim como cuida das aves, assim como cuida dos lírios. E sempre que eu falo de fé, eu sei que talvez não, talvez sim. Eu já compartilhei isso várias vezes. Se os irmãos lembram, vão ouvir novamente. Se não lembram, vão lembrar. Vão aprender uma definição de fé que eu aprendi e que eu guardo para mim. Nunca mais eu deixei de esquecer. O que é a fé? A fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. A fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. É o que acabamos de cantar. És fiel em todo tempo, tu és bom. Isso é fé. É confiar no caráter de Deus, no bom caráter de Deus. É saber que não importa a situação que estamos passando, se é de dificuldade, se é de luta, precisamos ter fé e confiar que Deus está cuidando de nós. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. O quarto argumento que Jesus utiliza, e esse é bem forte. Olha o que ele fala no 31 e no 32. Portanto, não se preocupem. Lembrando que nós estamos falando de prioridade. Ele está falando, não priorize essas coisas ao ponto de ficar ansioso, preocupado com elas. Jesus não está falando que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que estudar, que tudo vai cair do céu. Ele não está falando isso. Jesus está falando de prioridades. Não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, outras traduções falam, os gentios, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gentios, pagãos, incrédulos. O segundo argumento que Jesus fala, o quarto e último argumento aqui de Jesus é que são os incrédulos que priorizam essas coisas. O que é a incredulidade? É exatamente a ausência de fé, que acabamos de ver na argumentação anterior, quando Jesus está nos convidando à fé. Agora ele está falando, sabe quem que fica priorizando essas coisas? Os incrédulos. É os que estão lá fora, no mundo. Por quê? Porque eles justamente não têm fé no Deus que tudo supre. Não têm fé no Deus que cuida, no Deus que guarda, no Deus que protege, no Deus que ama. Então eles ficam atrás de coisas, de riquezas materiais, de bens materiais. E ora, se nós também agimos dessa forma, nós estaremos agindo com incredulidade. Nós estaremos agindo com falta de fé, se começarmos a priorizar as coisas deste mundo. E por fim, Jesus faz essa conclusão no versículo 33, dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Lembrando que
quando ele cita os exemplos de Salomão, ele fala: o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Jesus não está dizendo para buscarmos o reino e a sua justiça que todas as coisas vão ser acrescentadas, como alguns ensinam. Ele não está falando: olha, busque o reino e a justiça e o carro zero vai ser acrescentado. Busque o reino e a justiça e a casa própria vai ser acrescentado. Jesus não está falando isso. Jesus está falando: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que eu e você precisa. Não é aquilo que eu e você deseja. Porque muitas vezes os nossos desejos são maus, são ruins, são carnais, são pensando neste mundo. Mas Deus, melhor do que nós mesmos, sabe o que nós precisamos. E é isso que Ele acrescenta. É isso que Ele acrescenta. É por isso que quando eu sempre falo isso às sextas-feiras nos nossos estudos, quando eu lembro dessa passagem aqui, a minha mente vai para o apóstolo Paulo. Porque quando a gente vê o relato que o próprio Paulo faz do seu ministério, Paulo diz que passou por fome, por nudez, por perigo de morte, por necessidade, por dificuldades. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo falando para Deus: você se esqueceu de Mateus 6,33? Porque Mateus 6,33 não é uma garantia de que nós não vamos padecer necessidades, mas é uma garantia que ainda que nós estejamos em momento de dor, em momento de luta, Deus é conosco. O amor de Deus é conosco. É isso que Ele está nos ensinando. É um convite a confiar, a ter essa fé, que sabe que o caráter de Deus é bom, e Ele nos ama, e está olhando a nossa dor no momento certo. Se for a vontade dEle, Ele vai agir. E chegando então neste último versículo, eu pergunto: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ou como buscar o reino de Deus e a sua justiça? Nesse mesmo capítulo 6, lá no versículo 10, quando Jesus ensina a respeito da oração do Pai Nosso, Ele diz: venha o teu reino. E em seguida, Ele diz: seja feita a tua vontade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é se sujeitar à vontade de Deus, não importa qual seja. Não é cobrar Deus de Mateus 6,33, mas é saber que Ele é justo e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja qual for a situação em que estamos passando, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mateus 3, do 1 ao 2, fala: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino do céu já é chegado. O reino de Deus já está em nós. O próprio Jesus falou. Mas como então que isso se concretiza? Quando que o reino de Deus se concretiza? Quando nos sujeitamos à vontade de Deus, quando deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida.
E aí eu leio nas palavras do próprio Jesus, João 6,38, ele diz: porque eu não desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha que interessante. Nem mesmo o próprio Jesus veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Ora, se Jesus é o nosso maior exemplo, devemos seguir este exemplo e não buscar a realização das nossas vontades, mas se sujeitar à vontade de Deus. Eu quero também dizer que buscar o reino de Deus e a sua justiça é crer e compartilhar a obra que Deus realizou em nossas vidas através do seu Filho Jesus. É crer e compartilhar na obra que Deus realizou em nossas vidas através do seu Filho Jesus. Olha o que diz Romanos, ou melhor, 1 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Está falando da obra que Jesus realizou. Mas nós precisamos crer nessa obra, para que assim nele nós sejamos feitos justiça de Deus. E o último texto para fechar, Romanos 14:17, a palavra de Deus diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisas terrenas, não é coisas materiais, mas é o que? É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque quando Ele realizou a sua boa obra em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Agora não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que se cumpre na nossa vida. Não é mais a incredulidade que habita o nosso coração, mas é a fé neste Deus, é a confiança no amor deste Deus que nos cerca dia após dia. Eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a orar. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por essa palavra. E se você entendeu essa palavra, eu te convido a orar, pedindo para que Deus acrescente essa fé em nosso coração, que nos leva a confiar no amor de Deus, que nos leva a buscar, a praticar o reino de Deus, a sua justiça, nos sujeitando à vontade dEle. E não importa a situação em que cada um de nós se encontra, se é um momento de dificuldade ou um momento de paz, de alegria, não duvide, o amor de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos instrui, nos alimenta e que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, acrescenta a nossa fé que vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Obrigado a Deus porque sabemos que somos objetos do seu amor. Sabemos que o seu amor nos alcançou desde aquela cruz e até os dias atuais. O teu amor, o teu cuidado tem estado sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Pai, acrescente a nossa fé nessa noite, para que em todo momento, em todas as circunstâncias, em toda e qualquer situação, nós possamos confiar no seu amor,
confiar que o Senhor está cuidando de nós, ainda que as circunstâncias parecem dizer o contrário, que a nossa fé possa crer que o Senhor está cuidando de nós. Senhor, nos ajude, Senhor, a buscar a Tua vontade, a nos sujeitar à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e nos ajude a confiar no Seu amor. Que possamos, ó Deus, ser fortalecidos dia após dia pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra.